Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar que Odorico Roman é o novo presidente do clube. Na verdade, ele assume na metade de dezembro em diante por 26, 27 e 28. 3 anos, 3 temporadas de Odorico Roman. Ele mete 68% dos votos em cima de Paulo Calef, num ambiente de mais de 20 mil votantes. Aliás, um número bastante expressivo. 40 mil aproximadamente podiam votar, 20 mil votaram, a maioria pela internet e tudo mais. Após a eleição, Odorico, Antônio Dutra Júnior, Celso Rigo, Fábio Rigo, protagonistas, conversaram com a imprensa. E a minha ideia aqui é avançar, te trazer algumas das ideias passadas por ele nestas entrevistas e o que a gente pode esperar da nova direção. Antes, eu preciso te dizer que eu tô jogadinho lá na KTO, tô olhando aqui, ó. O site da KTO, essa é a minha conta, tá? E olha o que aconteceu. Tem várias possibilidades, tem chance extra, que é o seguinte, ó. Tu vai na chance extra e se tu errar a aposta, a KTO, ela te devolve o valor. Mas eu quero te mostrar aqui, porque durante o debate raiz da última sexta-feira, eu me empolguei e disse pra todo mundo, ó, coloquei minha conta e todo mundo do debate raiz vai poder apostar. Eu já tinha feito uma aposta normal, que é o Odão que tá tocando lá na KTO, que é o seguinte, o Grêmio vence o Fortaleza e o Carlos Vinícius faz gol da assistência. Botei 10, posso sair com 77, tá? Mas o negócio é o seguinte, eu fiz várias apostas de 5 pila com os palpites de todo mundo. Por exemplo, aqui, ó, Grêmio 2-1, 2-2, 1-0 Fortaleza, 1-1, 0-0. São algumas das apostas que os meus colegas fizeram ao vivo lá no Debate Raiz. E agora, gente, pelo amor de Deus, eu só peço uma coisa pra vocês. Cruzem os dedos pra eu acertar pelo menos uma dessas, porque senão eu vou me dar mal lá na KTO. Mas enfim, valeu pela diversão, eu podia fazer essa brincadeira com os meus amigos. Obviamente, paguei uma apostinha pro Bagé, paguei uma apostinha pro Baldassi, paguei uma aposta pro Tiger, pro Dávila, pro Paulinho Pires e tudo mais. Paguei no bom sentido, né? Eles tiveram a possibilidade de palpitar o que eles acham que vai acontecer. Se ganhar, tá na minha conta, ninguém tasca. Mas se perder, também tá na minha. Eu faço isso abertamente para mostrar, cara, é uma brincadeira. Tu pode ganhar, tu pode perder. Todas essas apostas são de 5 pilinha, ou seja, nenhuma vai me endividar. E se eu ganhar, ainda saio feliz. Então, se quiser, sabendo que tem que ter juízo, tem que ter responsabilidade, na descrição, no primeiro comentário, tem o link. Enquanto isso, dá aquela torcidinha por mim, né? Gente, olha só, o presidente Odorico Roman falou que vai fazer o Grêmio ser saudável financeiramente. Ele disse que um clube saudável financeiramente consegue fazer frente a Palmeiras, a Flamengo ou aos grandes times do Brasil. E time que não está bem financeiramente não disputa títulos. Então a sua meta a partir de agora é fazer o Grêmio saudável financeiramente. É simbólico que seja o Odorico falando isso, porque ele é um aposentado do Banco do Brasil. Foi gerente do Banco do Brasil e se aposentou assim. Então, esta experiência, esse know-how de um banco, de um cara que tá forjado na economia, não economia de economizar dinheiro, mas economia, estatística e tudo mais, ele é bem interessante. O seu primeiro ato de gestão, segundo ele, é pedir para o torcedor ser sócio do Grêmio, que o Grêmio está precisando. A direção não tem acesso a todas as informações, mas já sabe que o Grêmio está mal financeiramente. Nós estamos vendo aí a dificuldade para pagar salário. E a primeira coisa que ele está pedindo é, torcedor, seja sócio. Perguntado se Benzema interessa ao Grêmio, ele respondeu em tom irônico, numa resposta em francês, em meio a risadas dos seus apoiadores. Karim Benzema interessa ao Grêmio? Cara, pergunta que Je ne parle pas français. Valeu, gente. Vamos fazer o segundo grupo ali. Ficou uma situação um tanto quanto, né, pra tirar onda da situação. Sim, se você não sabe, Paulo Calef deixou toda a pinta, embora nunca tivesse falado abertamente, mas todas as postagens, charadas e informações davam conta de que era o Benzema esse jogador que eles estavam negociando. Até, não sei se eu faço um vídeo especificamente sobre isso e dando as informações de bastidores, mas, enfim. O vice-presidente Antônio Dutra Júnior, que agora é vice de futebol, é o homem que vai comandar o futebol, explicou que se existia, de fato, algum tipo de negociação com o Benzema, o contato para repassar a negociação e o que há de negociação com esse jogador tem que ser feito na chapa do Calef com eles. Ou seja, ele, Antônio Dutra Júnior, não vai ligar pro Calef e dizer, cara, e aí, me dá as informações, o que vocês estavam negociando, vamos trabalhar junto. Ele falou, não, se tem algo que eles fizeram, eles repassam pra gente. Ele falou,
se apresentar uma situação real, e ele chegou a dizer uma situação que seja viável dar andamento, o Grêmio vai dar andamento e vai valorizar o que foi feito por eles. Ele não falou em tom irônico, ele foi inclusive muito centrado. O vice-presidente do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, não... o Odorico foi irônico, ele não. E aí eu não estou julgando ou criticando ninguém, eu só estou explicando, contextualizando o que foi falado. Celso Rigo também falou, na real, o seu Celso não é necessariamente nada, por favor, não é demérito, obviamente, nada na gestão, ele não tem um cargo, esse é o termo. Ele não está eleito, ele não tem um cargo, mas é o seu Celso Rigo, né? Com todo o respeito que tem os maiores torcedores da história do Grêmio. Ele começou relembrando que o presidente Fábio Koff fez time, ele e o Fábio Rigo, seu filho, que ele sim é vice-presidente, que o presidente Fábio Koff fez um time sem nenhuma estrela em 95 e foi campeão. E é isso que tem que fazer. Ele falou, não precisa de uma estrela mundial, porque um jogador só não vai resolver o problema. Precisa de um bom time e isso precisa ser feito. Rigo explicou que o seu apoio vai continuar sendo e existindo do mesmo jeito que apoiou ao longo dos anos. Ele estará junto sempre com o Grêmio. Que é como se dissesse, olha, meu apoio vai ser desse jeito. Precisou dinheiro emprestado, aportar para contratações, desde que me paguem, sem juros, apenas na correção monetária, tá tudo certo. Eu vou ajudar. Não é aquele cara que vai dizer, tá aqui tantos milhões, contrata jogadores e não me paga nunca mais. Não, ele emprestou historicamente pro Bolanhos, pro Maicon, pro Kahneman, pro Juliano. Juliano foi 5,5 de euros, na época um absurdo, ele colocou o dinheiro. Então ele sempre faz esses aportes, como fez mais recentemente também para outros, pro Cristaldo, pro Carbacho, pro Soares, pros jogadores que foram pedidos para ele. O agora vice-presidente Fábio Rigo, filho do seu Celso, contou que eles ainda não têm a real situação financeira do Grêmio, mas a ideia deles é justamente fazer o contrário do que estava falando a outra chapa, do Calef, dizendo que o Grêmio queria ser sustentado por empresários. Ele falou, não, a ideia do Grêmio é fazer se sustentar, e ele relembrou a fala do Marcelo Marques lá atrás, dizendo, olha, o Grêmio vai ter um aporte num começo com alguns empresários, ou com ele no caso, mas depois o clube tem que fazer girar as suas próprias finanças. E ele relembrou, ele disse, olha, diversos empresários se aproximaram da gestão, cara, tem vários no Instagram, nomes notáveis, sei lá, do Gerdau passando pelo gente, da Coca-Cola, esqueci o nome, vários empresários famosos, conhecidos, ele falou, olha, eles estão dispostos a ajudar a gestão nessa arrancada e tudo mais. Disse que a direção tem uma análise superficial do elenco, porque não tem um scout dos jogadores e as situações, mas eles precisam avaliar, inclusive para fazer jogadores que eles precisam, dispensas para desonerar a folha. Mas que tudo isso já está sendo feito com o executivo que a direção pretende anunciar. Deve ser o Rui Costa, tá? O Rui Costa é tendência que se despeça do São Paulo no final da temporada, mesmo tendo um contrato mais longo lá, ele rescinde lá e vem ser executivo do Grêmio. O Rui Costa trabalharia tanto com o Calef, tanto quanto com o Odorico Roman. E eles já começaram o trabalho para analisar o elenco, analisar os nomes que a direção acha que dá para ficar ou não, e automaticamente começaram o processo de, primeiro, enxugar a folha e depois contratar. E aqui vem a questão, que talvez vocês ficaram até agora esperando. Fábio Rigo citou de 4 reforços que chegam para jogar. Para ele acha que é melhor ter 4 grandes reforços que chegam para fardar do que uma super contratação somente. Então tu não vai ter desconsidera aqui a ironia do começo do vídeo, um Benzema no teu elenco, mas tu vai ter 4 grandes jogadores. Antes, o Odorico tinha falado em encaminhamento com 3 jogadores, um atacante e 2 meias, era isso? 3 jogadores do meio pra frente, tá? Aí era 2 atacantes, um meia ou 2 atacantes, aí eu já não sei bem, mas eram 3 jogadores, nível seleção brasileira. Agora o Fábio Rigo já falou, cara, precisa de 4. E a ideia é trazer 4 grandes jogadores para elenco, enxugar a folha para poder trazer esses caras e automaticamente não contratar um superstar mundial, que era o Benzema. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.